Oi pessoal, tudo bem? Hoje, depois de muito tempo, eu tô aqui de volta pra fazer um vídeo sobre um assunto bem delicado que vocês já devem ter lido no título desse vídeo. E esse vídeo será sobre depressão, que é um motivo que me ausentou todo esse tempo aqui do canal. Um vídeo que eu achei que eu jamais fosse fazer, um assunto que eu achei que jamais fosse acontecer comigo. E mais do que dar uma explicação pra quem me acompanha, porque sim, eu acho que eu preciso fazer isso. Eu acho que foi muito feio da minha parte sumir do canal e não falar mais nada sobre. Mas era um momento que eu tinha que ter pra mim e eu não tava apta, não tava me sentindo bem pra falar sobre isso com a maioria das pessoas. Então eu não queria expor até que eu não me estivesse melhor. Então estou no processo de melhora, já adiantando, mas eu não fiz nenhum roteiro, eu sei mais ou menos o que eu vou falar, mas eu espero que esse vídeo não fique muito confuso. Vai ficar comprido, vai ficar num estilo bem entre amigas, como se eu estivesse contando pra vocês o que aconteceu mesmo nessa época, nesse período da minha vida. E é muito delicado pra mim expor esse assunto, mas o YouTube e os relatos de pessoas que também sofrem de depressão me ajudaram muito, porque apesar de ter todo o apoio da minha família, dos meus amigos, meu namorado também me ajudou muito nessa época, eu me sentia sozinha e eu me sentia como se só eu passasse por isso, mesmo tendo todo esse apoio. Então, como os vídeos do YouTube sempre me ajudaram muito, até nessa questão, eu resolvi trazer aqui meu relato pra vocês também. E claro, uma forma de explicar o que aconteceu nesse tempo, porque eu sumi aqui do canal. Então, como eu falei pra vocês, eu não tenho roteiro nenhum, espero que esse vídeo não fique muito bagunçado. E vamos lá começar então. Bom, gente, fazendo uma análise assim da linha do tempo, o último vídeo que eu postei aqui no canal foi em janeiro. E eu acredito que eu tenha começado a me sentir estranha mais ou menos em dezembro. Ali no final das minhas últimas provas do semestre, na virada do ano, eu tive várias fases, na verdade, com a minha depressão, fases bem singulares, digamos assim. E o primeiro sintoma que eu tive da depressão é algo muito difícil de explicar pra quem nunca passou por isso, mas eu senti em relação ao canal. Eu tava muito animada com as férias, pra produzir muito conteúdo, pra fazer talvez um mês de vídeo todos os dias. E esses vídeos que eu tentei gravar em janeiro, vários eu não consegui publicar, eu tenho eles salvos. Não que eu acho que eu aparentasse não estar muito bem, estar meio confusa em relação à vida, mas eu não conseguia editá-los, não tinha coragem de publicar, e era um tipo de conteúdo que eu sempre fiz, não tinha nada diferente pra eu estar insegura quanto a isso. E todos os vídeos que eu sentava aqui pra gravar, era uma coisa normal pra mim, e sempre foi, meu Deus, vou gravar hoje, meu Deus, vou editar. Eu sempre fui muito empolgada com tudo em relação ao canal, eu só faço isso porque eu realmente gosto muito, é uma prioridade assim enorme na minha vida, e eu estranhei muito, parece que uma chavinha no meu cérebro se desligou e isso passou a ser normal pra mim, sei lá, meio sem graça. Pensei em primeiro momento que sim, poderia ser uma mudança da minha parte, talvez o canal não fizesse mais sentido na minha vida, mas eu comecei a perceber que esse sentimento se estendeu em relação a tudo. As minhas aulas estavam voltando, eu ia fazer disciplinas que eu esperei muito tempo pra fazer, que eu tava animada pra fazer, que são bem específicas do curso. Eu não sei explicar, é muito difícil vocês entenderem se vocês nunca passaram por isso, mas é como se a vida ficasse em preto e branco, assim. Sair não tinha tanta graça, ficar em casa não tinha graça, a não ser que fosse na minha cama dormindo. A maioria das pessoas com depressão tem insônia. Eu tive muito sono e é um sono quase que incontrolável. Parece realmente que você quer fugir da situação, porque eu passei as minhas férias inteiras no quarto dormindo. Basicamente isso. Eu não queria mais falar com ninguém, eu me afastei bastante assim da minha família dentro de casa. Foi muito gradual, não é um dia que você acorda e não se sente bem e tudo passa a ser meio sem graça. É muito gradual, muito orgânico, mas ao mesmo tempo, cada vez ela se alastra mais e consome mais do que você é, do que você gosta, do que você faz. Depois dessa minha primeira fase com a depressão, que eu ainda não sabia que eu estava com depressão, eu comecei a ter crises de choro muito intensas, que eu não tenho como comparar pra vocês se eu já tive na minha vida choros tão compulsivos assim, mas eram desencadeados por motivos muito pequenos. E sim, tinha um motivo que desencadeava,
mas no meio do choro eu já percebia que eu não estava mais chorando por conta disso e era algo que só precisava sair, não tinha motivo. Eu tentava encontrar motivos que possivelmente poderiam estar me deixando assim, mas eu percebia que não tinha motivo. E todos os sintomas da doença vão acumulando. Então eu não tinha prazer em fazer nada da minha vida e tinha essas crises de choro. Essas crises duraram mais ou menos uns 2 meses, espaçadas, eu tinha mais ou menos uma por semana. E eu comecei a ter, um tempo depois, é um pouco forte falar isso, mas eu acho importante porque é um sintoma bem característico da depressão. Eu comecei a ter pensamentos suicidas. Graças a Deus, não era algo que partia de mim, não era eu que pensava, bom, a única solução é tirar minha vida. Era algo que só vinha na minha cabeça. É muito engraçado, gente, é muito bizarro, é muito difícil explicar pra quem nunca sofreu disso, mas eram sempre pensamentos implantados aparecendo na minha cabeça, assim, sempre nesses momentos em que eu tava muito fragilizada, chorando, e que nada podia me consolar no momento, e que eu sabia que eu tinha meus amigos, minha família, meu namorado, que não era meu namorado na época ainda, mas ele já me ajudava muito nessas questões, e mesmo assim parecia que nada era suficiente. E aí a única coisa que me ajudava era entrar no YouTube e ver relatos de pessoas que também sofrem com isso, que tinham sintomas bem parecidos com os meus, e eu me sentia um pouco abraçada. E por fim, então, minha terceira fase acumulou essas crises de choro, essa apatia por tudo que estava à minha volta, e também uma falta de disposição enorme. Eu imaginei nessa época que eu estivesse com alguma doença física, porque o sono que eu sentia era um negócio bizarro, era muito surreal. E nessa época as minhas aulas já tinham voltado, e eu sempre falo pra vocês que o meu curso é bem puxado e que eu tenho que estudar muito, e vocês imaginem que eu não conseguia me focar nas aulas, não conseguia me centrar, por mais que eu tentasse muito. Por mim, eu viveria na cama, dormindo 24 horas por dia. Algo que me prejudicava muito também era acordar muito cansada. Todos os dias era a impressão que eu tinha dormido tipo 2 horas por noite, assim, por mais que eu dormisse 12 horas. Então, acordar sem disposição é muito difícil também. Então, quando esse caminhão de sintomas se instalou em mim, eu comecei a pesquisar sobre depressão. Eu imaginava que pudesse ser, e eu me identificava com todos os sintomas. E outra coisa também bem gritante nesse meu período era a culpa que eu sentia. Meu Deus, eu ficava pensando, se eu tiver depressão, por que eu tenho depressão? Meu Deus, eu nunca passei por algo tão traumático, eu nunca passei necessidade, eu tenho uma vida ok. Por que isso tá acontecendo comigo? Eu não tenho motivos, então eu me culpava muito, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Isso é muito característico também, e foi o que mais me impediu de procurar ajuda. Minha mãe já desconfiava, todo mundo meio que já tinha percebido que convivia muito comigo, porque no geral assim eu conseguia disfarçar bem, eu não chorava em público muito dificilmente, falava com as pessoas normal, por mais que eu quisesse me isolar do mundo, porque eu não queria que ninguém soubesse, não queria que ninguém percebesse, né? Então, finalmente, com muito esforço da minha mãe, a gente foi pro primeiro psiquiatra. Eu fui direto no psiquiatra porque eu achei que eu precisasse de medicamento. E sim, ele me diagnosticou com depressão. Depois eu cheguei a procurar um segundo psiquiatra e também fui diagnosticada com depressão. Nesse meio tempo eu fui bem relutante para tomar medicamento porque eu tinha um certo medo. Eu ainda, apesar de fazer farmácia, ainda não entendia muito bem como isso funcionava. Até que sim, eu resolvi, ok, vamos começar a tomar. E, gente, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, deveria ter tomado muito tempo antes, porque me estabilizou quase que 100%. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu iniciei o tratamento e já com umas 3 semanas eu conseguia ver diferença, principalmente na minha disposição quanto a fazer as coisas assim mais essenciais da minha vida. Bom, gente, então essa é a minha experiência com a depressão. Experiência essa resumida em minutos, mas que eu perdi aí quase metade do ano. Eu digo que eu perdi porque é o que eu verdadeiramente sinto, mas eu sei que eu também ganhei muita coisa com ela. Eu sei me colocar muito mais em primeiro lugar, eu consigo mais, eu acho que lidar muito melhor com várias situações que antes me deixavam um pouco frustrada e que eu tinha muito medo de decepcionar as pessoas,
E hoje eu consigo me colocar realmente em primeiro lugar, porque foi um período que, se eu não fizesse essa escolha de eu antes, depois os outros, eu tenho certeza que teria durado muito mais tempo e teria se alastrado muito mais na minha vida. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, não é um assunto fácil pra mim, não é algo tranquilo, por mais que eu já esteja quase que 100%, acho que estou 100% já. É muito difícil vir aqui na internet expor isso, sabendo que qualquer um pode assistir, pode me julgar por isso. E eu só queria enfatizar que a depressão sim é uma doença, que ninguém escolhe ter depressão, que não é falta de vontade, que não é preguiça, que não é tentativa de chamar a atenção das pessoas. É algo muito, muito bizarro pra quem nunca passou por isso, é algo muito difícil de explicar pra quem nunca passou por isso, mas se você conhece alguém, se você tem um amigo, um conhecido, um familiar que sofre de depressão, esteja aí. Eu acho que não adianta falar que vai passar, não adianta tentar dar algum estímulo pra pessoa se a pessoa tá muito mal. O que você pode tentar ajudar é levar ela para um psiquiatra, para um psicólogo, para começar realmente um tratamento e estar aí por ela e mostrar que você se importa, que você está aí por ela. Eu acho que isso é o que mais conta nessas horas. Eu não poderia finalizar esse vídeo sem agradecer a todas as pessoas que foram me procurar nesse meio tempo, que comentaram aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, que me procuraram para saber se estava tudo bem, quando que eu ia voltar. Gente, muito obrigada mesmo. Foi uma fase bem difícil da minha vida e ver que vocês não me esqueceram e queriam que eu voltasse me dava um sentimento muito bom. Então, indiretamente, vocês me ajudaram muito, muito, muito. Eu espero que eu consiga voltar aqui pro canal. Eu vou com passinhos lentos, vou no meu tempo, não vou prometer pra vocês que vai ter um vídeo por semana. Vamos ver se eu consigo me encaixar na rotina de novo, porque pra mim tá fazendo isso é muito difícil, apesar de eu já estar quase que 100% bem. É uma doença que te paralisa em vários sentidos, mas eu espero que vocês compreendam, que vocês estejam aqui para assistir os novos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão para próximos vídeos, até sobre o assunto, eu queria muito gravar mais vídeos sobre o assunto. Se você tiver alguma sugestão, comenta aqui abaixo que eu vou amar saber. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e com certeza até o próximo vídeo.